A vice-consuleza da Colômbia foi baleada durante uma tentativa de assalto no centro da capital paulista. Ela foi socorrida e está hospitalizada. O detalhe, ela nem sequer era a vítima deste crime. Gabriela Milanese traz os detalhes. Boa tarde. Oi, boa tarde para você, Yuri. Boa tarde, Débora, para quem nos acompanha em casa. Tá para a gente falar que a consuleza estava no horário errado, na hora errada e no local errado. Ela levou um tiro de bala perdida durante um assalto. E tudo isso ocorreu em um bairro nobre de São Paulo, na região dos Jardins, na Avenida 9 de Julho. A Secretaria de Segurança Pública disse que a mulher foi abordada por 2 criminosos em uma motocicleta. Mas essa mulher que foi abordada era uma mulher que estava dentro de um táxi. Portanto, os criminosos chegaram com a intenção de assaltar o taxista e também a passageira desse táxi. A vice-consuleza estava passando na calçada no momento e, entre um tiroteio, ela acabou sendo baleada. Um policial de folga que estava passando por ali viu toda essa situação e interviu, e foi aí que começou essa troca de tiros. Informação que eu apurei com a Polícia Militar é que, primeiro, a informação veio de 2 pessoas em uma moto, mas depois a informação que outras 2 pessoas também estavam envolvidas nesse assalto. Portanto, 4 criminosos. Um deles foi baleado, conseguiu fugir, um outro foi preso e outros 2 a polícia também segue nas buscas. O Ministério de Relações Exteriores da Colômbia disse que a vice-consuleza Cláudia Ortiz Vaca foi vítima de uma bala perdida e que ela passou por cirurgia na manhã de hoje para retirar essa bala do corpo, mas que ela estava em estado estável. O que a gente tem de informação até agora, então, é que a polícia só prendeu um desses 4 criminosos que atiraram contra a consuleza da Colômbia, a vice-consuleza da Colômbia aqui em São Paulo. É importante a gente lembrar que esse não é um caso isolado. Infelizmente, está acontecendo com frequência. Ontem mesmo, um agente da ACT foi baleado e morreu porque um criminoso queria roubar a aliança dele. Hoje, menos de 12 horas depois, mais um caso, dessa vez envolvendo a consuleza, a vice-consuleza da Colômbia, que estava passando por ali e não tinha absolutamente nada a ver com esse assalto. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Gabriela Milanese, pelas informações, pelas suas apurações. Olha, Yuri, eu trago também um bastidor sobre esse caso específico que a Gabi nos traz, que é o seguinte: eu conversei por telefone com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, para ouvir, né, o que ele tinha a dizer. E, mais uma vez, a crítica é em relação à legislação, porque o que ele sempre diz é: a polícia prende e a justiça solta. A polícia faz todo o trabalho de investigação, de flagrante, coloca atrás das grades, a justiça abre a porta e o criminoso sai pela porta da frente. Então, essa é uma crítica não só dele, de muitos estudiosos também, nessa questão da legislação do Brasil. Então, o que ele me diz? Ele levantou a seguinte informação: um dos envolvidos, um desses criminosos, tem 19 anos. Ele já tem 6 passagens pela polícia. 6 passagens pela polícia. A primeira foi aos 17 anos. Daí não fala preso, né? Fala apreendido. Aos 17 anos, ele foi apreendido num caso até que ficou famoso, ficou até conhecido. Eu já lembro para vocês, já conto aqui qual que é esse caso. Mas então, ele já tem 6 passagens. Então, vou contar aqui, pelo que o Guilherme Derrite me falou. Então, em 2 anos, 6 passagens. Aos 17 anos, ele foi apreendido por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então, matou uma pessoa. Tem ainda 2 passagens por tráfico de drogas e 3 passagens por furto. Isso das vezes em que ele rodou, né? Falando assim na gíria da rua. E sem contar as outras tantas vezes em que ele não foi preso ou apreendido. E aí aí o Guilherme Derrite me disse o seguinte: olha, ele já estava nas ruas para continuar a sua carreira criminal. Aí ele disse: desejo, né, pronta recuperação à vice-consuleza, e que esse caso sirva de exemplo, mais um exemplo, da urgência de revermos a fragilidade
da legislação brasileira em relação à lei de execuções penais, por exemplo, e tantas outras leis que compõem esse arcabouço de legislação em relação à segurança pública. A gente não abriu o jornal falando sobre segurança pública? Há 24 minutos a gente está falando de proposta de segurança pública, de crimes pelo Brasil. Vocês viram o nosso giro só de segurança pública, de notícias terríveis pelo Brasil. E aí a gente fecha, então, com mais essa apuração, Yuri Pita.